hoje eu tenho uma palavra forte que Deus colocou no meu coração, com uma temática também bem confrontadora. Eu acredito que sem o confronto, muitas das vezes, nós não conseguimos avançar no próximo nível. Porque nós vemos hoje tantos coaches que conseguem transformar a vida de pessoas, porque eles vão, confrontam as pessoas conseguem acreditar quem elas são e elas conseguem ir para o alvo. Mas nós temos ainda uma pessoa que pode realmente nos levar ao corpo, alma e espírito, que é Jesus Cristo. E hoje, no culto de ceia, um culto de reflexão, um culto onde nós vamos celebrar realmente até que Ele venha, o corpo e o sangue de Jesus, reconhecendo quem Ele foi, que nos deu acesso à salvação. O tema dessa mensagem de hoje é o peso da desobediência. O Senhor colocou essa temática no meu coração, o peso da desobediência. Eu quero ler com vocês o texto que está lá em 1 Samuel 15, 22. Se você pode acompanhar aí, 1 Samuel 15, 22. Ele diz assim lá, no 22: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto em obedecer a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Eu quero repetir uma frase que vai ser forte para esse tema. O Senhor prefere a obediência ao sacrifício. Pai, eu oro por essa palavra, Senhor, que essa palavra venha de encontro aos corações aqui nessa manhã, Pai, que nós possamos sair daqui transformados pelo poder dela, Pai. Toca nas vidas aqui, Pai, traz transformação, Pai, que nós possamos ser obedientes a tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, meus amados, essa palavra veio de encontro no meu coração. Nós estávamos na temática, das batalhas na mente, que foi uma série muito legal. Ainda tem mais 2 mensagens para encaixar nessa série, mas como hoje é o culto de ceia, nós vamos fazer uma outra palavra, uma outra temática, para a gente poder entrar nesse clima de ceia. Mas nós vamos dar início, vai ter mais 2 mensagens. E o Senhor me trouxe essa mensagem enquanto eu estava no meu salão lá, no salão da minha mãe, que agora estou atendendo lá, mas estava lá com uma cliente. Eu quero trazer assim como Deus trouxe, para que nós possamos usar como pano de fundo para você entender essa temática. Então eu estava lá, fiz o cabelo de uma cliente antiga já. Ela pediu para fazer umas mechas no cabelo dela. Fui lá, para fazer, marquei, comecei a fazer as mechas no cabelo dela. E naquele dia aconteceu algo tipo assim, diferente do normal, mas nada que eu imaginasse que fosse espiritual. Normal ali, pensando na parte profissional mesmo. O cabelo começou a clarear muito mais rápido do que o normal, o cabelo dela. Então, como eu já fazia aquilo ali, eu falei, nossa, estranho, vou ter que cuidar. Porque normalmente, quando clareia muito rápido o cabelo de uma loira, você tem que cuidar para ele não quebrar. Então eu ali e tal, tanto que eu deixei as mechas da frente, que chama de mechas de contorno, estou quase dando uma aula aqui para vocês. Eu tive que deixar para fazer por último. Beleza, e o cabelo todo clareando, comecei a tirar as mechas, deixei as últimas ali, e no final das contas, para resumir, todo o cabelo clareou muito, mas as mechinhas bem perto da raiz do contorno, deu um tom não tão desejado. Não chegava a ser amarelo, mas ficou tipo meio que, a gente fala que oxidou. Como se a cor ficasse meio, quase um vermelhadinho assim, bem na raiz. Só que normalmente isso, a mulher vai na lava, que eu falei, isso tanto eu e ela vimos ali. Só que ela não queria fazer uma outra técnica, que chama esfumada de raiz. Estou dando aula de cabeleireiro aqui. E daí eu peguei e falei para ela assim, não, 2, 3 lavadas normalmente sobe aquilo. E daí ela falou, não, tranquilo. Só que no outro dia ela estava desesperada, não saiu, eu lavei e tal. Eu falei, tranquilo, vamos marcar no meio da semana para a gente arrumar. Mas é bem simples, é só fazer isso, tranquilo. Ela veio para fazer. Ela fez, acho que no sábado passado, o cabelo. Daí ela arrumou no meio, terça ou quarta-feira dessa semana. Daí ela veio lá para arrumar e tal. E daí na hora que nós começamos ali fazer o cabelo, eu falei, nossa, que estranho, Teu cabelo, normalmente a gente sempre fez assim, assado. Daí ela falou, verdade.
e tal, só que parecia que ela estava presa com algo assim que ela queria me contar, mas ela não falava. E daí beleza, a hora que eu fiz o processo de tonalizar o cabelo, ela sentada esperando, ela assim, quase chorando assim, ela pegou e falou assim, é Rayane o nome dela, ela autorizou eu trazer essa mensagem aqui. Ela pegou e falou bem assim, então, é porque eu desobedeci, porque ela é adventista, e ela falou, eu sou adventista e eu não guardei o sábado, e na minha fé, a gente tem que guardar o sábado. E daí eu peguei e falei para ela, para tirar um pouco do peso, o Romanos 14, ele fala ali, sobre você pode guardar o sábado, ou se você quiser, você não pode. O apóstolo Paulo está falando que uns pegam e acham um dia mais santo do que o outro. Hoje, se a gente for ver esse contexto, ele está falando de quem? Dos judeus, ou dos adventistas que ainda guardam o sábado. Há outros que acham todos os dias iguais, mas todos os dias para o Senhor. Tem outros que acham que é o domingo, né? E tal. Eu falei para ela, então, Deus tem isso, né, para nós. Então, se você estivesse numa igreja que é nossa, para você tranquilo. Mas como você realmente está lá, você está indo, congregando na Adventista, você realmente desobedeceu. E daí na hora veio a mensagem do peso da desobediência. Eu falei, nossa, eu falei aqui para você, agora veio uma mensagem na minha cabeça, o peso da desobediência. Ela meio que começou a se emocionar ali, tipo, lacrimejou. E ela falou, é isso. Porque ela pegou e achou que era uma coisa inofensiva, tipo, ah não, eu fui de manhã na igreja, ela foi. Ela falou, de tarde eu só vou fazer meu cabelo. Mas ela desobedeceu aquilo que ela crê como real. Então, em Deus, é mais ou menos isso. Deus, ele tem os mandamentos, ele tem aquilo que está escrito na palavra, e nós devemos obedecer aquilo. Porque senão, realmente, nós vamos ter consequências. Não adianta a gente pensar, mas Deus é um Deus malvado. Não, Deus é um Deus de amor. Jesus veio, ele ama, sim, ele ama. Mas ele também é justiça. É aquilo que muitas igrejas têm pregado, só o amor, mas esquecem de ver que Deus também é justiça. Então ali, nós começamos a debater, e ele falou assim, você não acredita que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Aqui o que Deus fez? Por mais que pareça loucura, imagine isso comigo, Deus permitiu que o cabelo da menina ficasse um pouquinho no tom indesejado, para ela pegar e ter que voltar no salão, e a gente tem aquele feeling de que, nossa, hoje eu aprendi sobre obediência. Deus faz, sabe, nós vemos cada coisa, pessoas que têm filhos com problema. Nossa, mas que Deus é esse? Você não pode pensar, mas como que essa criança nasceu assim, com esse problema? Deus está no controle de tudo. Certa vez existia um cego de nascença, ele nasceu cego. E os fariseus, os escribas da lei, aqueles estudiosos, eles achavam que sabiam tudo. Chegaram questionando Jesus, ei, quem pecou? Esse menino cego aí ou os pais deles? Porque para a pessoa religiosa, ele acha que se a pessoa está passando por algo é porque ela está pecando. Eu já quero tirar esse fardo de você, porque às vezes você está passando uma situação difícil e fala, não, pequei. Claro que às vezes Deus quer ensinar alguma coisa, mas não necessariamente é porque você pecou, porque você está errado em alguma coisa. Nós vemos Jó, Deus falando, nossa, veja meu servo Jó, ele é íntegro, ele é abençoado. Deu inimigo que chegou ele, mas tira isso dele, tira aquilo, para ver se ele vai continuar assim. E Deus foi lá e permitiu. Sabe por que Deus permitiu? E Deus tem permitido na tua vida você passar várias coisas? Porque Ele sabe que você vai ser aprovado nisso. Tudo que você está passando hoje é como se fosse uma escola te equipando para que você possa realmente vencer, ser aprovado e depois ajudar outros. Eu não consigo entender você, se você passou por alguma coisa e você não conseguir multiplicar esse talento, você não conseguir falar do amor de Deus através daquilo que você passou, porque aquilo se torna referência. Quando nós somos vencidos por algo, nós se tornamos escravos daquilo. Mas quando você passa, você é aprovado por aquilo, você se torna referência. Então nós precisamos entender isso. E hoje, nessa temática aí do peso da desobediência, trazendo assim como Deus falou comigo através da minha cliente, sabe, que realmente nós temos que obedecer, seja coisa simples, que aquilo tem na palavra, mas nós precisamos ser fiéis e obedientes àquilo que tem, para que nós possamos ter uma vida próspera,
uma vida abençoada em todas as áreas. E quando nós somos em prosperidade, nós não somos só em dinheiro, que nem foi falado na oferta e tal, não. Por ser próspero é você estar em todas as áreas feliz, porque tem pessoas que têm dinheiro e a única coisa que ele tem é o dinheiro, ele não tem felicidade, ele não tem alegria. Mas nós precisamos entender isso. E para trazer aqui sobre desobediência, eu queria trazer primeiramente Adão e Eva. E não tem como não falar deles, pois a partir deles que tivemos o primeiro pecado. E o pecado da desobediência foi o qual eles fizeram, pois Deus colocou várias árvores, colocaram ele num jardim que era perfeito. Pense que tudo era perfeito ali diante deles, só que Deus deu uma ordem, falou: dessa árvore aqui, vocês não comem, está no meio do jardim aqui. As outras vocês podem comer livremente, mas essa eu não quero que vocês comam. E daí, por desobediência, eles vão e pegam e comem. Então eles não conseguem, eu acredito que é curiosidade, porque outra coisa que eu até coloquei aqui na minha anotação, eu falei: Deus, eu cheguei a questionar, por que o Estevão é tão desobediente? Meu filho, você vê que é mais para você é meu filho, pastor, vai para lá. Deus, por que ele é desobediente? Eu falo uma coisa, então você faz. Até minha esposa lembrou: lembra que você orava, eu quero que ele seja bem curioso, porque os curiosos são inteligentes. Não, eu quero que ele seja curioso. Porque pode ver aquela pessoa que é curiosa: como você está fazendo isso aqui? De repente o cara sabe mexer lá na caixa. Não sei como que é isso aqui do celular. O cara vai lá, porque o curioso ele quer correr atrás de informação, ele quer ir atrás. E daí Deus falou isso comigo, como se eles tiveram essa curiosidade. Porque você concorda comigo que eles estavam ali com várias árvores, eles podiam se alimentar de várias coisas, só que eles ficaram curiosos: será que realmente eu vou morrer? Porque foi falado assim: se vocês comerem dessa árvore, vocês certamente morrerão. E eles estavam ali, talvez gerou essa curiosidade, primeiramente, para que depois eles fossem cometer seu pecado. E aqui outra coisa que nós aprendemos também, que o pecado, ele gera a nossa mente. Você não vai chegar e já pecar. Primeiro você vai começar a matutar na tua mente: será? Gera dúvida. Ou os teus olhos, quando começam a contemplar algo, porque o inimigo ele consegue olhar o que a gente está olhando, ele está ali, ele não dorme também. Ele quer que a gente tropece, ele só precisa de uma brecha. Então ele olha, mas esses dois estão olhando estranho para essa árvore. Eles olham todas, eles comem, mas eles chegam ali. Imaginei até que eles não cresceram. Não pode, essa não pode, eu não vou comer. Essa aqui parece que é mais bonita. E parece que aquilo que é proibido para o ser humano é mais gostoso, aquilo que é proibido é melhor. E talvez gerou essa curiosidade, o inimigo viu que os olhos deles estavam sendo atraídos por aquilo, e eles foram lá e caíram, comeram do fruto, e realmente fez com que toda a humanidade fosse destituída da glória de Deus. Quando eles caem, há uma separação entre Deus e o homem. Então gera o primeiro pecado, o pecado da humanidade, aonde nenhum de nós teríamos salvação se não fosse através de Jesus. Por isso essa mensagem ela culmina com a ceia. Por quê? Porque a partir de Adão, ele foi considerado o primeiro Adão. Jesus, lá no final, ele é considerado como o segundo Adão, que ele vem e consegue completar a obra que o primeiro Adão não conseguiu. Ele não conseguiu viver ali sem o pecado. Já Jesus não, ele veio sem pecado nenhum, foi como uma ovelha muda ao matadouro e realmente cumpriu tudo o que precisava ser cumprido. Porque sem Jesus, nós estaríamos no inferno, isso é uma real. Por isso o plano da salvação foi feito, foi criado, para que ele viesse e se entregasse por mim e por vocês, morresse na cruz, e nós tivéssemos direito à salvação. Então por isso que fala que é pela graça. Nós não merecíamos. Graça quer dizer favor imerecido. Nós não merecíamos, porque nós nascemos do pecado, fomos originados do pecado que Adão e Eva cometeram. E a gente tendo essa base, eu queria falar de alguns textos que nós vemos alguns homens que pecaram, que desobedeceram. E o primeiro que eu queria falar era sobre a história de Jonas. Eu não sei se vocês lembram da história de Jonas. E ele é chamado para pregar.
E lá em Jonas 1:3 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas: vá depressa a grande cidade de Nínive. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor e indo para Tarsis. Então nós vemos aqui que Jonas, ele tem uma direção de Deus. Ele ouve a voz do Senhor dizendo: ei Jonas, vai para a cidade de Nínive, eu quero que você vá lá e pregue o Evangelho. E ele não pegou e foi ao contrário, ele foi para a cidade de Tarsis. Aqui quer dizer duas coisas para mim. Sabe quando Deus fala algo ao teu coração, Deus fala: não, eu te chamei para você ser um pregador da palavra. Você fala: não, eu vou lá contrário à vontade dele, eu vou contrário à voz. Então nós precisamos entender que se ouviu a voz dele, você precisa obedecer. Aqui ele ouviu a voz, vai para um sentido, ele vai para o outro. Uma coisa Deus fala: não, vai para a direita, e você vai totalmente para a esquerda. Mas aqui nós vemos talvez por medo. Talvez Jonas estava ali, não queria seguir aquilo que Deus tinha para ele. E quantas vezes nós também fugimos do chamado de Deus, preferindo o confronto e os planos próprios? Sabe, às vezes nós preferimos as nossas coisas, nós preferimos o conforto, perdão, não o confronto, o conforto nosso, aquilo que é melhor para nós. Sabe, às vezes nós fazemos assim como Jonas: não, está tudo cegado, eu vou ser um cristão, um crente que me diz, só de banco, vou ficar só no banco aqui tranquilinho. Eu já tenho informação para você: a nossa igreja, ela foi chamada para quê? Para cuidar. Nós temos esse propósito. Deus já me deu essa palavra dizendo que nós converteríamos o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O que quer dizer isso? Sabe, muitas pessoas hoje são frustradas com liderança. Muitas pessoas são frustradas com pastores, com igrejas, e nós temos esse chamado de arrebanhar, cuidar delas, colocar os olhos delas fitos no autor e consumador, que é Jesus, para que você não esteja olhando para as pessoas. Nós voltamos olhamos e se decepcionamos, mas o nosso chamado aqui, como Eucana São José dos Pinhais, é esse: colocar os seus olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, para que você seja sarado de tudo aquilo que um dia te afetou, mas para um propósito, para que você possa executar aquilo ao qual Deus te separou para você fazer, aquilo que Ele escreveu antes mesmo de você nascer, e você cumpra com êxito. Sabe, o que você possa ter sucesso na tua área profissional, no teu casamento, na tua área espiritual, sabe, rebanhar pessoas. Você não precisa ser um crente só aqui na igreja, você precisa ser um homem e uma mulher que realmente vai levar os princípios de Deus. Às vezes nós temos isso: porque eu sou crente, não sei. Não, você tem que levar os princípios da palavra de Deus, obedecer, ouvir atentamente a voz de Deus e obedecer aquilo. Aí aonde você for, você está realmente representando Cristo. A palavra cristão que veio dos primeiros anos ali, após a morte de Cristo, com os apóstolos, realmente simboliza mini-cristos. Nós temos que representar Ele. Sabe, quando nós pregamos o Evangelho, a gente fala: a carta de Mateus, a carta de Lucas, é o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, é o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, é o Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Então, segundo a cada um deles, nós temos que entender que nós falamos daquilo que aconteceu com Jesus, da vida dele aqui na terra. Claro que não começa aqui, né? Quem está no ensino está aprendendo. Nós vemos que conseguimos ver Jesus desde o Antigo Testamento. Mas como Jesus no Antigo Testamento, sendo que ele só nasceu ali quando Maria deu a luz e tal? Jesus, ele é Deus. A Bíblia diz que ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então Jesus sempre foi, ele estava nos céus. Só que a gente vê Jesus de uma forma tipofania, que chama, teofania. Lá no Antigo Testamento, nós vemos ele se representar como o anjo do Senhor. Jesus vem em forma, às vezes de anjo, em forma de um varão alto, e vem ali, quando você vê Daniel na cova dos leões, tinha lá na fornalha também, nós vemos que o quarto homem era Jesus. Então nós vemos que ele está lá, só que as pessoas não conseguiam ver Jesus, porque era uma forma que diz como sombra, uma forma difícil de ver o próprio Jesus. Por isso que ele teve que se revelar
como o verbo vivo que habitou entre nós. Ele teve que vir realmente como homem. E a Bíblia diz que ele veio como homem para mostrar que eu e você podemos, que eu e você conseguimos. Só que mesmo assim, às vezes nós estamos como Jonas. Ouvimos a palavra e não conseguimos avançar. Nós ficamos parados na mesma. E uma outra pergunta eu faço para nós refletirmos: será que estamos causando tempestade em nossas vidas e na dos outros por causa da nossa desobediência? O que Deus nos chama para fazer hoje que estamos evitando? Sabe o que Deus tem te chamado hoje e você tem evitado? Sabe, Deus já falou com você num culto, no outro culto, e você não está falando, você tem que fazer isso, e você está evitando, ou você está procrastinando, você vai dando uma desculpa, você vai retrocedendo. Jonas foi assim. Deus tem falado comigo, com você, e às vezes nós não temos obedecido. A obediência exige coragem. A obediência exige coragem. Você precisa ter coragem para obedecer. Sabe, eu sempre falo até na parte de empreendedor. O que diferencia um empreendedor do outro? Cara, no final das contas é coragem. Porque às vezes os dois são crânios, eu vou investir, vou fazer aquilo. Papel e caneta, aceita tudo, certo? É o que a gente fala. Mas na hora que o cara fala, não, eu ponho o dinheiro aqui na frente e vou fazer. Então o cara que teve mais coragem vai sair à frente, vai beber água mais limpa. Claro que depois ele vai ter que medir os processos e tal, mas precisa de coragem. Então nós também precisamos de coragem, porque você renunciar para você poder avançar necessita de coragem. O segundo que eu quero falar aqui é sobre a queda de Saul. Eu não sei se você sabe, mas Saul foi um dos reis e Deus deu uma ordem para ele, e está lá em 1 Samuel 15, 9 até o 11, que diz assim, 1 Samuel 15, 9 e 11: Saul e o exército pouparam o melhor das ovelhas e dos bois. Deus então disse: lamento ter colocado Saul como rei. Imagine Deus falando que lamentava ter colocado ele como rei, pois ele se desviou de mim e não cumpriu as minhas ordens. Então aqui nós vemos que Saul desobedeceu a Deus, guardando o melhor do rebanho para ele. Sabe, ali Deus chegou e falou assim: o negócio é o seguinte, Saul, você vai para destruir aquela cidade. E lá tinha muito disso. Eles consultavam Deus através do profeta. O profeta falava: ei, pode guerrear, que Deus está com vocês. Imagine que top hoje, você vai fazer algo, você consulta Deus e você fala: ei Deus, vou fazer, pode ir, porque eu estou contigo. E era assim. E Deus fala: pode ir que você vai ganhar essa guerra. Ele foi, só que a ordem de Deus era o quê? Eu quero que você mate tudo, não traga nada. E não traga nada dos despojos, as coisas, nada. E ele foi lá e trouxe as coisas melhores ali e segurou algumas coisas para ele. Então aqui no meu coração fala algumas coisas que, querendo ou não, ele tinha um orgulho. Ele achou que ele estava ali quase mais que Deus. Sabe quando você chega no patamar? Ah não, agora eu cheguei nesse patamar aqui. E a pessoa já fica o nariz empinado, a pessoa já começa a se achar. Eu acho que Saul estava desse jeito, porque o cara ouvia a voz de Deus e não conseguia obedecer ali. Ele mostra um orgulho, uma soberba, além dos limites. E muitas vezes nós também colocamos nossa ambição e desejo de aprovação pelos outros acima de agradar a Deus. E realmente, quantas vezes a nossa ambição, ah não, eu vou conseguir, eu vou montar o maior salão do Brasil, o negócio é o seguinte, ninguém vai ser melhor que eu vou correr, e você vai colocando a tua ambição à frente de tudo, e você não consegue ouvir a voz de Deus, porque Deus às vezes vai falar: ei, para um pouco, desacelera, sabe, às vezes porque você está calmo, está desacelerando, você não está perdendo. A matemática de Deus é o contrário. Sabe, aqui eu trago um testemunho, né? Até a gente descobriu que a pastora Flora faleceu, que é a mulher que fez eu aceitar Jesus lá, que eu tive aquele testemunho de impacto, que ela profetizou sobre a minha vida, e eu realmente acreditei que Deus existia. Eu falei: cara, que top, eu não recebi a palavra que eu ia ser um pastor, e várias coisas que ela profetizou na minha vida já se cumpriu, algumas ainda não se cumpriu, mas estão a rumo de se cumprir. Então você vê que um verdadeiro profeta, ele profetiza e as coisas vão acontecendo.
e nós descobrimos que ela faleceu há uns 3 anos, é que a gente perdeu o contato, de repente a pastora achou o número no celular lá, a gente tentou ligar, e a filha dela falou que ela tinha falecido no Covid. Mas eu ia nessa igrejinha, uma igrejinha, eu acho que capacidade máxima era 20 pessoas, bem pequenininha, que chama ponto de pregação, assim nas casas, sabe, na garagem, assim. E nós cortávamos daqui do Afonso Pena até, eu acho que é Jardim Gabinete o nome, para frente do Jardim Barigui, longe. E era num dia de trabalho que eu ia, numa quarta-feira, eu fechava o meu salão e ia. E um dia eu estava lá, porque o cara que é empreendedor, o cara que trabalha, ele fica naquela loucura. Amanhã eu tenho que pagar um negócio. Daí você olha, só tem 3, 4 marcados. Mas tinha que ter 8, 9, e ainda um, sei lá, tinha que estar mais, tem que vender uma coisa mais para conseguir pagar aquilo e tal. Sabe quando você está naquela loucura ali, vai bater as contas e eu estou aqui na igreja, eu fui, claro, de coração, porque Deus me impactou, só que eu estava ali apreensivo, sabe? E de repente ela revela no meu coração. Fala, irmão, não fique ansioso, porque você está buscando as minhas coisas, eu vou cuidar das suas. Você vai entrar numa fase que você vai trabalhar menos e vai ganhar mais. Eu já estou me posso amém, glória a Deus e tal, porque realmente toda a palavra vinha, eu aceitava aquilo para a minha vida com fé, e aquilo começou a acontecer várias vezes, né? Aquelas meninas aí da academia, sabe? Andava, de repente, do nada, ia para a academia, fechava o salão, os caras iam lá no salão, cadê você não está na academia, ou em outro lugar. Só que eu estava realmente experimentando aquilo, porque eu coloquei aos pés do Senhor, eu tirava meu tempo de oração, ia no culto lá, no meio da semana, eu estava experimentando essa multiplicação do Senhor. Eu estava trabalhando bem menos e ganhando mais, porque às vezes também quando você é empreendedor, você está lá, fica lá o dia inteiro, não chega um. Daí você pega e fala assim, eu vou sair desse, vai ser em tal lugar, ele só pega o negócio, aquele horário para assistir no cara, e fala, cara, eu vim aqui ontem, e era aquele que você estava precisando, mas eu vim bem na hora que você não estava. E acontece várias vezes isso. Só que quando eu recebi essa palavra dela, eu comecei a experimentar isso. Então isso fala para mim e para você o que? Descansar no Senhor. Sabe, em obediência, eu tive que obedecer. Falar, não, eu vou ir e obedecer a palavra que Deus te dá. Dentro do teu coração, falar, não, eu vou experimentar o melhor. Você tem que profetizar e declarar sobre a sua vida para que as coisas aconteçam. A palavra tem poder. Vocês não ouviram falar? Os antigos falavam, olha, eu não fico falando isso, que a palavra tem poder. Nós que éramos católicos ainda era pior. Vai falando isso, você vê, passa um anjo lá e diz amém, você vai ver e tal. Então a gente tinha aquilo, mas eu sabia do poder da palavra. Então por que agora que você sabe do poder da palavra, do verbo vivo, você não tem declarado a palavra sobre a tua casa? Você não tem declarado a palavra sobre os seus negócios? Você não tem declarado a palavra sobre o seu casamento? Sabe, então você precisa declarar, sabe, o meu relacionamento vai ser abençoado, as minhas finanças vai ser abençoado, a minha casa vai ser abençoada e tudo vai realmente abençoar, tudo vai ser abençoado. E aqui, eu coloquei aqui até como uma palavra de confronto, estamos sacrificando nossas obediências por orgulho ou aprovação humana? Sabe, será que nós estamos sacrificando nossa obediência por orgulho ou aprovação humana? O que estamos segurando nas nossas mãos que deveria ser entregue a Deus? Sabe, o que você tem segurado nas suas mãos que você tem que entregar para Deus? Às vezes você está segurando uma coisa que Deus está falando, entrega. Sabe, Saul fez isso. Saul foi lá e segurou algo que não era para ele. Ah, não, mas é só uns bois aqui, umas coisinhas. Não, devolva. Sabe, às vezes Deus está falando, ei, tem algo que você precisa entregar para que você possa ir para o próximo nível. Você precisa entregar. E aqui eu dou outro testemunho, talvez um testemunho muito mais forte para mim. Porque assim, eu entrei numa fase, comecei a prosperar e tal, e de repente Deus pediu meu salão. Ah, então tá, Deus, tá aí, eu quero ver uma obra, eu quero ser um pastor. E era o salão dos meus sonhos. E tal, no centro da cidade, 2 andares, negócio top. Top, Deus, tá aí. Deus testou meu coração, amém. Comecei, falei, Deus, mas e agora? Vou viver do quê?
né? Tem isso, tem aquilo, que você faz pela fé. Isso que é você fazer pela fé. Você primeiro entrega e depois você vai pensar, e aí, o que vai ser? Nós não, nós já começamos a calcular, mas se eu entregar isso aqui, agora, errou. E como o Henrique falou, não tem a ver com dinheiro. Deus queria ver meu coração. Ele queria saber se eu estou realmente querendo viver aquilo. E daí, beleza, e daí Deus falou, eu vou nisso aqui, eu tinha o sonho de ter uma marca de produto, de cosmética e tal. E daí Deus falou, isso aqui. Comecei a fazer a marca de produto, as coisas começaram a dar certo, a ponto de ficar tão bonito o meu produto, que o dono da fábrica pegou e falou assim, meu irmão, eu quero que você entre de sócio comigo. Eu vou te vender 50% da minha empresa. E tal, resumindo, entrou mais um amigo, eu não comprei 50, comprei 25, mas basicamente foi uma bênção, um negócio muito barato, foi top. Beleza, entrei, eu falei, nossa, isso aqui agora vai potencializar meu negócio, porque se eu, como sendo só o dono ali, agora tendo uma fábrica de produto, eu vou conseguir fazer outras coisas, tanto com o meu, quanto com a marca dos caras, porque ele abriu para mim ter a marca dele também, então ele já tinha uma marca de cosmético pronta, eu só tinha 3 produtos, ou só tenho ainda, e tal. E daí, agora esses tempos, só que aquilo começou a querendo ou não, me sobrecarregar, porque é muitas coisas. Um era o químico na nossa sociedade, o cara que fazia tudo, o cara cano, você precisa fazer um produto assim, ele faz de um dia para o outro estava mais na parte das finanças e tal, e eu era o cara do branding, o cara que tinha que expansão da marca, fazer o negócio acontecer, eu sei o que é bom para a dona mulher, mais de 16 anos fazendo isso, então eu sei o que vende, o que não vende e tal, eu tinha que fazer tudo isso, visitar e tal, e aquilo começou a me sobrecarregar, porque eu quero desgastar minha vida para Jesus. Eu quero viver aqui um dia, estar todo dia na igreja, se puder, segunda, o pastor está na igreja, todo dia eu queria estar aqui, eu não queria nem estar cortando os cabelos, mas eu sei que nem eu falo para as pessoas que eu corto, vai chegar um dia que eu vou cortar 1 ou 2 vezes na semana só, porque eu sei que vocês não conseguem cortar com o outro e tal, mas eu queria estar aqui direto, vivendo da obra mesmo, e tal, porque eu decidi renunciar lá atrás para poder viver isso, e quando eu decidi, é assim, gente, você decide também ganhar muito menos. Você como empresário, você tem isso aqui. Você na igreja, hoje, a gente nem tem salário aqui na igreja. A gente faz por amor. Mas, eu quero viver disso. Eu quero que minhas coisas dê certo para que eu possa estar aqui. Só que daí Deus começou a falar no meu coração que eu tinha que renunciar àquilo também. E aquilo me pesou. Por quê? Porque, cara, eu falei, agora que eu vou conseguir a marca, é uma coisa que eu talvez não vou precisar trabalhar, o negócio vai acontecer, sem eu estar aqui, né? Eu posso estar na igreja, o negócio se vendendo automaticamente. E Deus falou, não, eu quero, porque eu quero que você se desgaste mais. E eu cheguei e liguei para os caras achavam loucura. Eu falei, cara, o negócio é o seguinte, Deus falou comigo isso. Um é cristão, o outro é cristão, mas é católico. Só que Deus estava entendendo. Mas era algo que talvez eu estava segurando, que não era meu. Depois Deus me mostrou que talvez eu, por ser zoiudo, porque o que Deus falou quando eu renunciei lá no salão, Ele falou que Ele tinha a minha marca para mim. E Ele realizou aquilo. Só que daí, quando vieram com uma outra proposta, as portas que se abrem, que às vezes nem todas as portas são de Deus, eu fui por emoção e entrei naquela porta. E eu falei, aqui vai dar um up maior. Só que realmente aquilo ali ia me desgastar muito mais e talvez Deus sabe o que pode acontecer lá na frente. Eu ia se desgastar, não ia conseguir estar tanto na igreja. E eu renunciei. Então nós precisamos entender que o Evangelho é um Evangelho de renúncia e obediência. E às vezes o que você tem segurado na tua mão, o que você precisa entregar para Deus? Sabe, essa é uma pergunta forte. Só que nós precisamos ser humildes para reconhecer e obedecer. O próximo texto aqui é o texto do jovem rico. A busca por bens materiais. O versículo Mateus 19, 21 e 22. Ele disse, Jesus disse para ele, vá, vende os seus bens, dê aos pobres. Ouvindo isso, o jovem se afastou triste, pois tinha muitas riquezas. Aqui nós vemos um jovem rico que Jesus chama ele para fazer parte
de andar com Ele. E daí ele fala assim: o que eu preciso para herdar a vida eterna? Fala a verdade, a primeira pergunta que ele chega a Jesus e pergunta é essa: o que eu preciso para herdar a vida eterna? Daí ele vai lá e fala: você já conhece os mandamentos? Não matarás, não roubarás, honra teu pai e tua mãe e tal. E já, isso daí eu já tenho observado desde a minha infância. Então Jesus já sabia, porque Jesus era Deus, nós temos que entender isso. Só que chegou em Jesus, só que ainda te falta uma coisa. Jesus pega e fala que falta uma coisa ainda para ele. Ele fala: vende os teus bens e dê aos pobres. E Jesus queria os bens dele. Vamos de novo nessa, que não tem a ver com o dinheiro. Jesus queria ver onde está o coração dele. Até minha filha, ontem pregou essa mensagem, uma conexão. Ela pregou aqui para os jovens, ela falou sobre isso: onde está o seu tesouro? Ali está o seu coração. E realmente, o tesouro desse jovem estava nas riquezas, e nós temos que cuidar com isso, porque senão esse mundo de hoje é muita loucura. Antigamente, lembra que era assim: nossa, se você for milionário, nossa, milionário, o cara teve 1 milhão. Hoje não, hoje está numa pegada que tem pessoas que geram 1 milhão por dia. Então ficou a régua muito grande de medida. Eu até falo: coitado desses jovens e adolescentes. Antigamente para nós o sonho era ficar milionário quando fosse velho. Eles não. Eles ali agora é aquela cobrança: não, você tem que ser milionário, cara, entra ali no marketing digital, faz um lançamento, faz isso, faz aquilo, para que dê certo. Então é uma cobrança muito grande. Só que o que nós temos pregado para os jovens, adolescentes: onde está o seu tesouro? O que é teu tesouro? Porque nós que escolhemos. E sem perceber, às vezes, o nosso tesouro é o dinheiro. Porque nós ficamos aqui: não, eu tenho que ter sucesso, eu preciso ter sucesso. Não. Sabe o que eu acabei de testemunhar? Eu renunciei a algo que poderia realmente, e eu creio que os meninos vão ficar milionários com isso. Eu renunciei. Só que, será que é isso? Cara, Salomão, ele teve tudo. E ele falou que no final das contas era vaidade. Eu penso assim: se você está ali, está com a tua família, pode estar cumprindo aqui aquilo que Deus te chamou, transformando a vida de pessoas, que é isso, para isso que eu fui chamado e tal. Pode viajar uma, 2 vezes no ano também, porque eu nem quero viajar muito, porque senão eu quero estar aqui fazendo obra, não sei o que Deus manda viajar para pregar a palavra, sabe? Mas daí você ter o dinheiro para pagar suas contas, poder comprar o que você quer, cara, está tranquilo. E às vezes nós estamos correndo atrás de um vento, de uma coisa que não existe, e deixando de cumprir aquilo que Deus tem, que é mais alegria do que você estar ali em família, tomando um café, faceiro, contando umas piadas com os amigos, sabe? Então é isso. Esse jovem rico, a Bíblia diz no contexto dessa palavra que ele se entristece, porque ele possuía muitos bens e ele sai. Então ali ele mostrou que realmente o tesouro dele estava na riqueza. Tanto que eu sempre brinco quando eu vou pregar só sobre ele ali, quero confrontar algumas coisas. Falou: ei, alguém que sabe o nome do jovem rico? Se alguém souber o nome do jovem rico, se você souber que está ouvindo nós na internet, manda aí que eu mando um pix de 100 anos. Eu brinco porque não tem o nome dele escrito nas escrituras. E Deus trago uma analogia muito legal. Ele decidiu ser conhecido por aquilo que ele tinha. Por isso que o apelido dele é Jovem Rico. Então imagine, o nome do cara é citado como Jovem Rico. Por quê? Porque todo mundo só conhece ele por aquilo que ele tinha, e não por aquilo que ele era, ou por aquilo que ele se tornou. Sabe? Porque eu acredito que ele poderia ter sido um dos 12. Porque Jesus, Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabia que Judas ia se perder, e eles iam precisar tirar sorte. Num certo momento eles tiram a sorte para ver quem vai ser que vai substituir ele, e que cai na sorte em Matias, e ele realmente substitui. Só que se você for ver, Jesus chama o jovem rico antes disso, e a mesma palavra que ele usa para Levi: vem e segue, ele chamou para seguir. Só que ele não aceitou. Então Jesus já estava meio que chancelando: ei, cara, eu estou te chamando para você cumprir lá, mas eu quero saber onde está teu coração. Onde está teu coração? Está na riqueza? Então você não pode me seguir, porque ainda você não se desprendeu. Não que eu quero o teu dinheiro, mas eu quero saber aonde e até onde você está disposto a ir. Então nós precisamos disso. Nós precisamos não valorizar o dinheiro. Estamos dispostos a abrir mão do que temos por amor de Deus? Estamos
dizer sim ao Senhor, mesmo que isso nos custe as nossas posses ou o nosso conforto. Jesus quer ser o primeiro das nossas vidas, acima de qualquer bem material. E aqui nós vemos que também é um mandamento. Ele fala que nós devemos amar Ele acima de todas as coisas. E às vezes nós não amamos. Tem pessoas que querem fazer a obra e ainda falam, não, mas espera que meu filho está um pouquinho maior. Eu não vou fazer ainda porque senão vai atrapalhar. Sabe algo que eu orei, até para o meu filho, você vê ele bagunçando, fazendo, só que eu falei, Deus, eu vi tantas pessoas na outra igreja que eu ia, que quando eles tinham filho, eles paravam de servir. Quando era só os dois ali, estavam ali sem criança, sem nada, lá tomar bênção, e vários ministérios fazendo um monte de coisa, ganhava o filho. Nós vamos dar um tempo, porque nós vamos cuidar do nosso filho e tal. Eu falei, eu não quero que meu filho seja uma maldição. Eu prefiro que ele esteja correndo aqui na igreja do que ele esteja correndo no mundo lá depois. Sabe, alguma semente está sendo plantada. E nós precisamos entender isso. Então você não, Senhor, eu espero, não, faz a obra hoje. Sabe, não deixe que nada te atrapalhe. Deixa Ele como primeiro na sua vida. A próxima história é sobre a história de Sansão. Aqui eu até coloquei aqui um subtítulo como relacionamentos que desviam do propósito de Deus. O versículo de Juízes 16, 4 e 5 diz assim: Sansão se aproximou de Dalila e os líderes dos filisteus foram até ele e disseram: convide-o para revelar o segredo da sua força. Sansão era um cara forte, igual o Júnior ali, fortão e tal. E daí ele falou: qual que é o segredo da força dele? Mas queriam saber o segredo da força desse cara. Colocaram a menina lá, já que ele estava gostando dela, Dalila. Falou: chame ele lá pro cafofo, dá o golpe nele ali e descobre qual que é a força dele. Então aqui nós vemos o quê? Que realmente ele deixou se seduzir por um relacionamento que afastou ele de Deus. Ele estava com o coração naquilo. E nós precisamos entender que o nosso relacionamento não pode atrapalhar. Isso para os jovens principalmente, que ainda, eu não estou com ninguém e tal. Sabe, você não pode querer ninguém que vai te afastar de Deus. Você tem que escolher uma pessoa que vai realmente te colocar diante do altar, diante das coisas do Senhor. Porque tudo aquilo que te afasta de Deus não é certo. Ah não, mas vamos para a balada, vamos perseguir. Sabe, não adianta. Deus tem o melhor para você. Às vezes você está num caminho, numa vida nova, você está querendo ver coisas novas, mas não. Você está ali, a menina, não, vamos lá, vamos para frente e tal. Não, você tem que se posicionar. Sabe, quando você se posiciona, as coisas acontecem. Quando você se posiciona, as coisas mudam. É isso que Deus quer. O que adianta você ter algo passageiro? E aqui nós vemos a história de Sansão, que ela vai lá e o segredo dele estava no cabelo, entre aspas, né? Mas era o poder do Espírito Santo. Sansão, ele era um nazireu de Deus. Esse nome estranho, nazireu, era um homem que era separado para Deus. Vamos dizer, ele, Fabrício aqui é separado. A mãe dele descobre que ele era um cara separado para Deus, recebe a palavra de Deus, fala: ó, nesse cara não pode cortar o cabelo dele. Tinha umas ordenanças, não podia ser cortado o cabelo dele. Não sei se você vê que os católicos também fazem, às vezes, deixar o cabelo dele crescer, faz como se fosse um voto, pagar uma promessa, um negócio. É quase igual isso. Só que não pode cortar o cabelo da criança, ele não pode tomar vinho, tem umas outras coisas, não pode tocar no morto. Como assim tocar no morto? Ah, que nem tem ali o caixão, ele segurar o caixão quando alguém está morto. Tem outras coisas que ele não podia. Mas diziam que esse cara é um cara separado. Ele não podia também ir lá e ficar com qualquer mulher e tal. Então ele foi e escolheu errado. Nós temos que saber escolher a pessoa que vai nos levar para Deus. Porque senão às vezes nós estamos, esse relacionamento aqui vai dar boa. Essa menina aqui é top, é bonitona. Ou esse cara é top, é bonitão. Mas vai te tirar da presença. E a herança antes do tempo, ela se torna uma maldição. Amém? Muitas vezes nosso relacionamento também nos desvia do propósito de Deus. Quando nos envolvemos com pessoas que enfraquecem a nossa fé e nos afastam da obediência. Sabe, nós temos que estar junto de uma pessoa também que vai te ajudar a obedecer.
agora já engrandecendo, a pastora engrandecendo. O que acontece? Várias das vezes, quando eu tive que tomar essas decisões muito loucas, o que aconteceu? Eu falava, ei amor, Deus falou isso aqui comigo. E daí eu esperando que ela falasse, não, você está louco, você não, como que nós vamos fechar o salão, como que nós vamos fazer isso? Ela falou, não, se Deus falou, então vamos obedecer. Então a pessoa que está com você, ela tem que te dar esse direcionamento também, te ajudar a te impulsionar na fé. Porque se você está com uma fé numa coisa, ela está em outra, não adianta. Vocês dois como casal também, não adianta um querer, o meu sonho é morar na praia, e o outro quer morar lá na chácara, totalmente contrário. Um é muito paz e amor e o outro é um palacuá. Não adianta. Ou os dois vão ter que chegar no consenso e falar, qual que é a nossa verdade agora? O que nós temos que ter para nós? Sabe, o casamento é isso, nós temos que se unir, se tornar um só, para que nós possamos viver o extraordinário. E a última passagem aqui é uma passagem também muito forte, que é a parábola dos talentos, o desperdício do tempo e dos talentos. Versículo Mateus 25, 24 ou 27. Então, o que havia recebido um talento disse, Senhor, eu não sabia que você era um homem severo, por isso eu tive medo e escondi o talento no chão, eu enterrei. Sabe, aqui ele vai dar um talento para cada um. Ele chega para você que tem mais capacidade, tosse o talento, igual o Henrique, canta, toca, prega, faz de tudo um pouco, faz oferta, tosse, Henrique, 5 talentos. Mas ele fica faceiro, mas também vai ser mais cobrado, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Agora Henrique vai multiplicar. Você canta? Não, mas agora eu quero que você multiplique isso. Ensine os outros a cantar. Você está pregando? Então você vai ser um pastor. Você vai ser isso. E Deus vai dando. E ele vai lá, multiplica, e de repente chega aí, Senhor, está aqui. E o Senhor se alegra nessa passagem disso. Servo bom e fiel. Vai o outro, ele pega e dá 4 talentos. O cara vai e também multiplica. Só chega para um, ele dá um talento só. Dá um talento. Só que daí esse cara que deu um talento, ele disse que ele teve medo, porque era um Deus que era severo, que nem na sua mãe, é um Deus de amor, mas era um Deus de justiça. Ele chega e fala assim, eu enterrei por medo. Daí Deus pega e fala, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Sabe, isso é muito forte, porque Deus, até aquilo que nós temos não é nosso. Até aquilo que nós temos não é nosso, porque foi Ele que deu. Então se você tem um talento, foi Deus que te deu, e você necessita de multiplicar ele e entregar ele em dobro, no mínimo. Então se você tem algo que você faz muito bem, você tem que buscar, como que eu vou multiplicar? É que nem eu já estou pensando, eu já dei vários cursos, que Deus já tem apontado, não, você vai ser um pastor. Eu falei, não, eu tenho que multiplicar esse talento. Eu já tenho aqui prova de que nem o Henrique mesmo, é um que eu ensinei ele a cortar cabelo do zero. Então eu multipliquei meu talento nessa parte. Eu quero multiplicar em todas as minhas áreas. Pessoas que eu vou ensinar na fé desde o começo. E o Vini ali, eu ser um grande pregador, então ensinando ele, já começou a fazer uns vídeos, curta o canal dele lá, toca sininho, faz todas aquelas coisas. Então nós queremos poder multiplicar aquilo que Deus nos chamou. E nós precisamos colocar isso como um objetivo para nós. E sabe, aqui para nós concluirmos e para ser, nós vemos várias pessoas aqui que desobedeceram, pessoas que foram contrárias. Nós vemos ali Saul, que foi um ego e tal, Sansão por causa de um relacionamento, o jovem rico que colocou o dinheiro nas riquezas dele, várias pessoas que desobedeceram. Mas eu queria apontar agora para a cruz. Jesus, o grande sumo sacerdote, aquele que veio realmente e conseguiu cumprir todas as coisas. A Bíblia diz que ele foi como uma ovelha muda ao matador. Então ele foi sem questionar. Ele teve as suas aflições como homem. Ele falou, Pai, numa das orações, Pai, aparte de mim esse cálice, o cálice da ira de Deus, ou seja, aquele sofrimento, ele queria que apartasse, mas ele fala, se possível, mas que seja feita a tua vontade. Então ali ele optou pela vontade de Deus, ele optou pela obediência. Então que nós possamos hoje entender isso.
dentre todos esses textos que a gente leu, essas analogias, eu não sei se você tem algo para entregar para Deus, eu não sei qual é a situação que você tem vivido, mas que você possa saber, reconhecer que Deus, Ele já consumou todas as coisas, que Deus, Ele tem diante de nós bênção e maldição. Só que Ele diz: eu quero que você escolha Deus. Então que você escolha a bênção de obedecer. Você fala: Pai, faz de mim um coração mais obediente à Tua voz, à Tua palavra, para que eu possa desfrutar do melhor. Amém?